Eu acho interessante em relação a essa história. Você lembra quando a gente é criança, tem aquelas piadas as tranças da vovó careca e a volta dos que nunca foram? Era uma piada antigamente, né? Hoje em dia é manchete na mídia. Bolsonaro em momento nenhum afirmou que haveria esse desmembramento. Foi uma construção que foi acontecendo. Ele recebeu uns secretários da segurança do estado, de vários estados. E aquela coisa, quando você vai no shopping com a sua mãe, que você pede uma coisa e ela não quer te dar na hora, só que ela fala assim, não, na volta a gente compra. Então ele, para ser educado, não negou ali no momento, para não criar uma animosidade. É um grupo que tem uma certa importância no mundo político e tal. E a mídia já pegou isso e já foi lançando como se ele fosse desmembrar. Por quê? Porque é preciso que se crie uma animosidade, um atrito entre o Bolsonaro e o Moro, porque é óbvio, é escancarado que enquanto os dois estiverem nessa aliança, que o Brasil tanto aprova e tem tanta esperança em relação a ela, né? As eleições de 2022 praticamente já estão garantidas. E isso só mostra o tanto que a mídia vem caindo cada vez mais numa espiral, né? Numa histeria ideológica. A última pesquisa que teve de dezembro mostrando que 63% da população do Brasil não confia mais na mídia. E essa última agora, do MDA, a pedido da CNT, mostrou uma coisa que eu achei super interessante. O Bolsonaro tem mais confiança no povo do que a mídia. A mídia está abaixo do Bolsonaro em relação ao nível de confiança. E isso a mídia quer jogar o tempo inteiro, que é por causa dos ataques, do Bolsonaro, os ataques. Não, isso já vem acontecendo de muito tempo atrás. O Bolsonaro, inclusive, conseguiu se eleger, mesmo sendo um dos mais atacados na história de todas as campanhas do mundo, tendo 8 segundos na televisão, praticamente sem verba nenhuma, e a mídia não conseguiu aprender isso ainda. Tem aquele ditado do Einstein, né, que fala que a definição de insanidade é quando você tenta a mesma coisa várias vezes, esperando resultados diferentes. E parece que eles não aprenderam. Mais uma vez, o povo brasileiro está começando a perceber que essas falácias não tem atrito, né? Não tem aderência nenhuma, mas isso não impede a mídia de continuar tentando. Então, não vão conseguir, eles sabem que não vão conseguir criar um atrito entre o Bolsonaro e o Moro, mas eles estão jogando todas as fichas nisso. É isso que é preocupante. Eles não estão tentando desenvolver uma outra estratégia, uma outra forma. Eles não têm projeto para falar, sabe? A esquerda e a mídia, quando eu falo esquerda e mídia, eu estou falando a mesma coisa, basicamente. Eles estão jogando todas as fichas na ruptura da aliança entre o Moro e o Bolsonaro, porque sabe que se eles continuarem juntos, as próximas eleições para presidente já estão garantidas. E mais um detalhe, mas o Moro tá querendo comichão da política, o Moro quer ir pro STF. E ele sabe que para ir pro STF ele tem que estar junto com o Bolsonaro. Então é mais uma falácia, é mais uma coisa triste, é mais um momento triste da mídia brasileira, né? Que cada vez mais entrando no buraco. Só pra gente lembrar de uma pequena lista aqui de todas as narrativas falaciosas que a mídia tem lançado durante o ano, né? Primeiro, na Globo News, a repórter fala, Damares pede para sair do governo. Depois outra narrativa, Bolsonaro e Mourão brigam. Depois, Bolsonaro distribui ônibus escolares comprados no governo anterior, o que acabou sendo uma mentira. Depois, Bolsonaro e Maia entram em conluio para acabar com a estabilização. Foi um outro no início do ano. Eu fiz umas contas, já tem 27 manchetes que saíram em todas as mainstream mídias, que depois se provou mentira. Isso se tornou modus operandi. É aquela coisa, né? Ela joga a notícia, o Bolsonaro ou o governo vira e fala assim, absurdo, isso nunca foi nem falado. Aí eles vão e jogam o quê? Bolsonaro volta atrás. Isso aí já virou, tá ridículo já. A mídia funciona pra assim, tentar gente. passar aquela mensagem de um governo hesitante, de um governo inepto, um governo inseguro. Só que o que está acontecendo, e aqui é o fenômeno que deve ser dado atenção. O povo não se engana mais. A prova disso é que 63% não confia na mídia. Teve uma pesquisa do FSB da Veja de 12 de outubro que faz o seguinte: você acredita que a mídia é justa? Olha esse número, apenas 18% acredita que a mídia brasileira é justa. O Alexandre Garcia mesmo falou que ele vai fazer palestras e vai dar cursos nas universidades hoje em dia. E as universidades de jornalismo se transformaram em militância, em fábrica de militância ideológica. E sim, a mídia é completamente dominada pela ideologia marxista, pelo marxismo cultural. A prova disso é aquela premiação Congresso em Foco. No Congresso em Foco, há 3 categorias que são aqui, eles elegem os melhores deputados, os melhores políticos do Brasil. Na categoria jornalista, olha que interessante, onde só os jornalistas votam, eu estou falando de centenas. Os 10 primeiros colocados são PSOL, PT, PDT, PSOL. Inclusive, em terceiro lugar, sabe quem era? Davi Miranda. Davi Miranda é considerado um dos melhores políticos, de acordo com a mídia militante. Isso é um fracasso para a democracia brasileira, porque a partir do momento que a população para de confiar na mídia, a democracia está em perigo, porque a mídia deveria ser aquela lupa para fiscalizar o nosso governo. Decreto PNDH, Projeto Nacional de Direitos Humanos, assinado por Lula, e criava um conselho de regulamentação da mídia sobre um falso pretexto de direitos humanos, onde
estava claramente a intenção de regularizar, de regulamentar a mídia e punir mídia que não fosse de acordo com o que eles dissessem. E não só isso. No plano de governo da campanha do Haddad tinha um absurdo onde eles iam criar um conselho de regularização da mídia. Não só isso, como se não bastasse. Essa aqui pra fechar. Lula diz que se eleito vai mandar prender jornalistas e promete regulamentar os meios de comunicação. Então é muito engraçado escutar pessoas do PT, ter que, né, ouvir pessoas assim do PT defendendo a liberdade de imprensa, defendendo a mídia, sendo que se fosse por eles, não existiria imprensa mais. Quem proíbe acesso de jornalista ao Palácio do Planalto é o atual presidente da República. Quem quer acabar com a imprensa é o PT. A Anistia Internacional você me deu várias vezes, então você abriu o precedente. Então, quem quer acabar com a imprensa é o PT. O PT nunca quis acabar com a imprensa. Isso é mentira. Se quisesse acabar, não tinha acabado. Olha isso. 13 anos no poder, nunca acabamos com nada. Acabar com a imprensa por decreto. Não. Em relação à valorização das forças policiais estaduais, em relação à estruturação das inteligências das polícias estaduais e da estruturação das equipes e de equipamentos para as forças policiais estaduais. Eu acho interessante o desespero, né, o negacionismo, né, essa incapacidade de perceber que os números são nacionais, não foram um estado. Se fosse de responsabilidade por um determinado governador ou de um estado, seriam pontuais. Mas a queda foi nacional. Foram vários aspectos, como nosso querido amigo aqui, doutor Diego já disse, mas teve um aspecto que não é muito mencionado, que deveria ser lembrado e trazido à tona aqui, que é o aspecto psicológico e o fato de não ter diálogo com organizações criminosas, como eu disse naquele outro sábado aqui. Eu lembro daquela interceptação da conversa dos criminosos, chefes do PCC, onde eles diziam a seguinte frase: rapaz, agora vai ficar feio pra gente, porque com o PT a gente tinha diálogo cabuloso, mas com o Bolsonaro o negócio vai apertar. A situação é muito simples. Eles estão desencorajados agora a agir, a cometer crimes, porque sabe que esse governo não é um governo de facção criminosa, não é por um partido que tinha diálogo cabuloso com facções criminosas. Esse governo agora é um governo que está trazendo de volta o império da justiça, o império da lei. A gente acabou de ter agora uma demonstração, né, irrefutável de como que o sistema de doutrinação no Brasil ele é extremamente eficiente. Quando uma pessoa fala que o nazismo matou muito mais, ela certamente desconhece das 60 milhões de pessoas que morreram na China com um grande salto adiante sobre o ditador Mao, 50 milhões de pessoas que morreram na União Soviética, dentre elas 30 milhões em campos de concentração de trabalho forçado chamados Gulag, no Vietnã, as 2 milhões de pessoas no Vietnã, 100 mil pessoas que morreram em Cuba. Então, isso sem falar as incontáveis pessoas que morreram e morrem até hoje na Coreia do Norte, porque nenhuma imprensa de nenhum lugar do mundo pode ir lá para averiguar. É preocupante isso. O Holodomor, por exemplo, que na Ucrânia foram 8 milhões de pessoas que foram assassinadas, foram executadas. O século XX foi o laboratório da esquerda. E nós já tivemos uma lição muito grande com isso, né? É genocida. Mata mais do que qualquer praga, mais do que a peste bubônica. E o que está acontecendo é que o mundo está acordando. A esquerda está perdendo sua influência, seu poder em todo o espectro, em todo o globo. E cada vez mais, até que um dia ela vai virar uma piada nas páginas da história. Bom, escutando aqui os colegas da bancada, né, com as narrativas deles, é preocupante, sabe? Primeiro então que não houve incêndio na Amazônia. Primeiro que esse Davos foi o que menos foi relevância ao ambientalismo. Foi o que menos foi falado, tá? De todos do que já aconteceram. Foi o Green Davos que estava espalhado. Foi o que menos teve relevância. Esse Davos foi o que teve mais relevância, foi a economia. No ponto de vista da economia, agora, o Brasil é o 4º ponto de destino de investimento mundial. Ele está crescendo enquanto todos os outros países estão perdendo investimento mundial e o Brasil está crescendo. Teve mais ou menos 78 bilhões de dinheiro investido dos outros países aqui dentro, porque o Brasil agora está sendo visto como um pote de ouro de investimento, o lugar que tem mais promissora a crescer. Estão vendendo tudo que a gente tem? E eles estão botando dinheiro aqui dentro para gerar emprego aqui dentro. Não está sendo comprado coisa para fora. Eles estão colocando dinheiro aqui dentro, fomentando empresas para gerar emprego. Então o crescimento do Brasil no ano 2020 vai ser muito maior. Eu sei que isso causa desespero naqueles que torcem para que seja o contrário, para tentar voltar ao poder. Mas esse ano vai ser um dos melhores anos do crescimento desse milênio, talvez. E outra coisa interessante é que nessa visita que o
Paulo Guedes fez lá em Davos, ele já conseguiu 320 bilhões de dólares de investimento para o Brasil, em contratos e acordos que ele já assinou. Por quê? Todos os países estão fazendo fila para conversar com o Paulo Guedes, para perguntar para ele se eles podem investir aqui dentro do Brasil. Este é o país que o Brasil está se transformando. Agora, todo mundo acha engraçado, né? Aquele partido que jogou o Brasil pro buraco mesmo, acha que 20 anos estragando o país vai ser resolvido em um ano. Não, meu amigo, vai demorar muito tempo, muito.